Olá, seja muito bem-vindo ao Outro Ponto Podcast, o podcast que comenta a Bíblia por um outro ponto. Eu sou Vinícius Parolin. Que eu vou chamar de GPS. E eu sou o Gabriel Aparecido. E eu vou chamar de Sidão. Ai, velho. O mais legal é que a gente nunca grava de novo, né? E vem com a gente hoje, que hoje é o começo do fim. Encheu a garrafinha, vai bebendo uma aguinha pra ficar hidratado. Começou o outro ponto. E falando de começo do fim, o que nós podemos dizer sobre os bebês reborn, hein? Putz. Meu Deus do céu, velho, que é isso? Eu comecei a ver as primeiras notícias e eu achava que era zoeira. Porque, tipo assim, eu entendo, tá? Eu entendo que tem uma galera na internet que cria conteúdo infantil ou cria conteúdo de representação, né? Representando mesmo um papel. E a pessoa acaba se levando ali nos vídeos, né? Cria ali um personagem, cria uma atmosfera. Aí eu comecei a ver umas notícias, tipo assim, a galera exigindo atendimento pro bebê reborn no SUS. Como é, tora, homem? A galera divorciando e procurando advogado pra lidar com questões de guarda de um bebê reborn. Não, eu sinceramente eu não tô acreditando nisso não, que eu tô vendo não. Sinceramente eu não tô acreditando nisso não. Bizarro, cara, e é um pessoal que tá falando sério. Não, eles não estão brincando, é isso que eu acho bizarro. Eu tô esperando a hora que alguém vai falar, tá bom, galera, desculpa, né, tava brincando. Nossa, cara, é muito absurdo mesmo. E aí agora tem pediatra de bebê reborn, né? Não, eu tava pensando em abrir uma creche aqui em Assim, casa. Eu tenho um cômodo sobrando ali no fundo mesmo. Virar babá de... Assim, cara, já que estão na loucura, vamos embarcar nessa aventura aí, já que o trem partiu. Porque se o cara paga 2 mil numa boneca, eu acho que ele paga ali um milão de mensalidade numa creche. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Porque, tipo assim, pô, já tem um movimento meio esquisito de você humanizar muito os pets, né? Não, eu sou mãe de pet, eu sou pai de pet. Polêmico. Ai, não sei o quê. Aí, tipo assim, agora a galera tá humanizando o Plástico. A boneca. Assim, tá investindo dinheiro em... Tudo bem que às vezes a gente investe dinheiro em coisas que... Não. Mas, tipo assim, a gente entende que não... Exato, eu não vou pegar o meu Lego do Wally e levar no SUS. Eu gastei um dinheiro meio feroz nele, gastei, mas eu não vou levar ele no SUS. A minha loucura parou aí, entendeu? Coisa. Eu duro que eu tô olhando a minha prateleira aqui. Ai, meu Deus, às vezes eu vou longe na loucura também. Eu acho que só falta eu começar a levar as loucuras no SUS só. Tô quase lá. Não, mas é bizarro, cara. E eu concordo com o GPS, já tem um movimento meio esquisito. Gosto muito dos animaizinhos, eu sou muito fã de animaizinhos. Mas é meio esquisita essa humanização dos pets. Eu acho meio exagerado, assim, até onde algumas pessoas vão. E é mais bizarro ainda agora com um pedaço de plástico, velho. Plástico não, né? Silicone. Eu vi também uma foto de uma mulher que postou lá, gente, como é que eu vou explicar pra Receita que eu inventei um curso de como criar um bebê reborn? A mulher fez meio que zoando e ela já tinha ganhado 14 mil vendendo curso de criar Eu vi essa, velho. reborn. O cara fez zoando, velho, o curso. Eu vi um outro caso. O cara fez zoando também, né? Meio que numa crítica. O curso, tanto é que no curso não tem nada. Ele falou que nem tinha gravado aula. Ele só meteu o curso lá numa Hotmart lá. E o cara já tava faturando quase 200 mil. Já tava chegando... Assim, o cara tava com muito dinheiro já. Eu tenho que fazer alguma coisa. Daí ele botou umas aulas lá. E ele tomou um processo porque o bebê reborn asfixiou. Mano, é bizarro, velho. Pô, o prefeito de Sorocaba lá divulgando coisa de bebê reborn. Mas esse aí foi bom, foi muito bom. Eu acho legal os vídeos do Chuck, que a galera pega uns bonequinhos do Chuck e fala: meu bebê reborn tá meio esquisito hoje.
Acho que o primeiro contato que eu tive foi uma mulher que ela tem 3 bonecas, ou boneco, sei lá, já meio grande assim, de uns 5, 6 anos, alguma coisa assim. E aí ela vai andando pela casa e ela fica assim, mamãe, eu quero beber água. E ela, ai filha, não sei o que, sei o que lá. E eu olhava aqui e falei, cara, que isso? Eu vi esse E eu achava que era um caso... Eu achava que era um caso isolado, mas depois começou a vir. Cara, e é bizarro. Igual eu falei, no começo, tipo assim, eu via alguma coisa ou outra meio solta, e eu falava, não, tá, não é pra mim, não é um tipo de conteúdo que eu consumiria, mas, né, é um conteúdo ali de representação, tal, a pessoa brincando ali com boneco, tal, e, né, você tem gente que consome, mas daí eu vejo que, tipo assim, não é só um personagem, tem uma galera que realmente tá vivendo aquilo e tá como se ele estivesse postando ali o dia a dia dele com o filho mesmo, cara. É triste. Mas vamos então pro nosso capítulo. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. O capítulo de Lucas que o cara que dividiu os capítulos não gostava de podcast. Não. O cara deu uma preguiça no cara na hora que ele foi dividir esse capítulo. Ele falou, não. Bateram uma aposta com o cara. Falou, você tem que dividir aí, tem que dar tantos capítulos. Aí ele falou, ixi, sobrou versículo. Ele foi dividindo no começo. É igual quando você vai escrever uma cartolina, né? Chega na metade, o cartaz lá desse... A dobro de palavra pra frente. Falei, eu calculei errado. Então... Esse episódio a gente vai ter a parte 1. Olha só, quem diria, hein? E depois a gente vai ter a nossa parte 2, o inimigo agora é outro. Vai ter franquia aqui no Outro Ponto. E só pra pontuar, antes da gente seguir de fato... Pontue! Estamos aí na 3ª semana de Novo Papa. E nada de demoníaco aconteceu. Eu quero incomodar. Não vou nem comentar isso. Ou será que aconteceu? Bom, a gente tá gravando uma semana antes, né? Vai que, não sei. Nesse momento, dia 22 de maio, não aconteceu. Vinheta. Está passando em frente à sua casa o carro da beleza. A feira quentinha é o puro creme do Podcast. Beba água. Lucas, capítulo 22. A festa dos pães sem fermento, também chamada Páscoa, estava próxima. Os principais sacerdotes e líderes religiosos procuravam um meio de se livrar de Jesus. Mas com medo do povo, queriam fazer isso sem alarde. Foi quando Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes. Ele era um dos 12. Deixando os demais, ele se aconselhou com os principais sacerdotes e com os guardas do templo a respeito de como poderia trair Jesus. Eles não conseguiam acreditar na sorte que estavam tendo e concordaram em pagar-lhe bem. Judas lhes deu sua palavra e começou a procurar um meio de trair Jesus, mas longe da vista da multidão. Bom, vamos então para o nosso estudo. Cara, nesse comecinho, né, a gente já tem ali a questão dos sacerdotes, né, os fariseus, escribas, galera que desde lá do meio do capítulo, pelo menos, do meio do livro de Lucas, já tem tomado muita porrada de Jesus, e aqui eles estão revoltados, né, e já existe esse desejo deles matarem Jesus, né, só que eles tinham medo do povo. É o que o versículo 2 vai trazer aqui, né? Jesus tinha muitos seguidores e se eles simplesmente, né, cometessem algo ali contra Jesus, eles iam arrumar problemas. E Lucas diz aqui, né, que Satanás ele entra em Judas e, né, Judas possesso ali por Satanás, o que ele faz? Ele fica estribuchando no chão? Ele fica falando latim com voz grossa? Não, ele vai pro templo. Falar lá com os sacerdotes, né, para entregar Jesus. E um detalhe aqui da narrativa de Lucas, né, como ele tem esse teor mais histórico mesmo, né, que a gente tem comentado aí. Porque tinha um Judas, que era um dos 12, né, assim, a gente já sabe. O João, contando, ele não vai se dar o trabalho de falar, ele era um dos 12. Mas Judas, o Lucas, ele tá aqui relembrando a gente.
Pois é, né? Esse teor histórico aí do Lucas é muito interessante, né? E ele dá todo, além desse de recapitular, né? Esse fato do um dos 12, né? Mas ele ainda tem essa questão de dar esse background, né? Que era uma galera que tava ali tentando achar um jeito de pegar Jesus, como se ele estivesse dando, realmente contando uma história, né? De novo, embasando aquela teoria mais forte, né? De que esse evangelho foi escrito como uma carta de defesa, né? Parte da defesa de Paulo lá, quando ele já estava em Roma. E, cara, esse ponto que você levantou aí sobre que você comentou aí sobre a possessão, né? E o diabo se apoderou dele e nesse espírito ele foi lá procurando trair Jesus. Cara, você fez um comentário muito certeiro aí, porque realmente, quando o diabo ele entra na vida da pessoa, quando a pessoa se permite, claro que a gente sabe, existe a possessão, né? A gente já ouve histórias, né? Coisas assim, mas não é aquele show que acontece que você vê em programa de TV, que você vai lá na frente, que o pastor fica trocando uma ideia com o diabo, fala aí o seu nome. Então, é sobre isso, né? É sobre o ser humano deixar esse espírito maligno, os desejos intrusivos se libertarem, né? Realmente eles dominarem a vida. E numa dessa aí acontece atrocidades, né? Igual as guerras mundiais, genocídios, tudo porque o ser humano vai deixando o inimigo tomar conta, entrar na vida dele. E isso diz muito sobre a proteção divina, né? A gente tá protegido, Deus tá com a gente. Enquanto você está se permitindo ser usado por Deus. Porque a partir do momento que você se afasta dele e se permite ser usado pelo inimigo, mas ele vai te usar. Por isso que o grande conflito, a batalha final, é pela sua consciência, pela sua escolha. A gente estava estudando esses tempos atrás aí, a gente falando sobre profecias. Não vou lembrar o contexto, mas a gente citou aquela história onde um anjo vem até Daniel e fala assim, ó, Deus ouviu sua prece, e na hora que ele ouviu, ele baixou lá na mente do rei lá e tá lá lutando por você, pelo que você pediu. Porque o inimigo também tá lá, lutando pela decisão dele. Então, é uma batalha interna aqui, ó, dentro do seu coração, dentro da sua mente, pela sua escolha, pela sua decisão, pelas coisas que você vai fazer, as decisões que você vai tomar. E isso vai afetar diretamente a vida das outras pessoas. Então toda vez que você se permite fazer o bem, você está sendo usado por Deus. Toda vez que você se permite fazer uma vingança, uma maldade, depredar alguma coisa, fazer um mal mesmo para alguém, você tirar vantagem em detrimento de alguém ter uma desvantagem, tudo isso é você se permitindo ser usado pelo inimigo. A gente fala, o Judas, tal, porque traiu Jesus. Mas é o mesmo nível de você se apoderar de algo que não é seu. Você atrapalhar ali o trabalho de outra pessoa, falar mal de um outro profissional aí, quem sabe da sua área, para você tentar roubar cliente dele. Claro que assim, né? Só uns exemplos meio por cima aqui. Mas você tá sendo usado pelo inimigo no mesmo nível. Você tá sendo usado, tá se deixando ser usado. Toda vez que você não encaminha a pessoa pro bem, pra uma vida plena, pra Deus, você tá se deixando ser usado pelo inimigo. Cara, e é muito interessante, né? Quando fala aqui que eles se alegraram. Pô, a galera ficou feliz porque eles já queriam matar Jesus. Só que não dava porque muitos seguidores. E aí vem um dos discípulos de Jesus pra falar, ó, ele vai estar em tal lugar. À noitinha, não vai ter ninguém. E aí ainda ganhou uma graninha, né? Todo mundo saiu feliz ali. Todo mundo menos Jesus, né? Menos, né? Enfim. Todo mundo menos quem importava, né? Essa é a verdade. Bem isso mesmo. Os caras ficaram felizão de você. Poxa vida, gente. Nós não vai conseguir pegar esse cara. Esse cara ali é muito sagaz, ele é muito esperto. Aí de repente entra correndo um assistente. O recepcionista. Gente. Vocês não vão acreditar quem tá ali na frente. O dia dos pães sem fermento chegou, quando o cordeiro era sacrificado. Então Jesus pediu a Pedro e João: vão preparar a Páscoa. Vamos comer a ceia juntos. Eles perguntaram: onde queres que preparemos a ceia da Páscoa? Ele disse:
Fiquem de olhos abertos quando entrarem na cidade. O homem com um jarro de água encontrará vocês. Sigam-no. Perguntem ao proprietário da casa em que ele entrar. O mestre quer saber em qual aposento ele poderá comer a ceia da Páscoa com seus discípulos. O homem mostrará a vocês uma sala no segundo andar, espaçosa, limpa e arrumada. Façam ali os preparativos. Eles saíram, encontraram tudo como ele disse que encontrariam e prepararam a ceia. Quando chegou a hora, ele se sentou com os apóstolos e declarou: Vocês não fazem ideia de quanto desejei comer esta ceia com vocês, antes de começar o grande sofrimento da minha missão. Será a última ceia, até que todos a comamos outra vez no reino de Deus. Cara, essa parte aqui me chama muita atenção a questão ali do versículo 15, cara. A gente vê a humanidade de Jesus manifestada aqui, né? Ele disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa, né? Então Jesus, ele sabe que ele vai passar por um momento muito difícil, uma tribulação muito forte, e ele vai e ele deseja muito comer com os amigos dele. A gente às vezes imagina que Jesus ele era completamente blindado, né? Que ele era completamente divino e que tudo pra ele era zen, assim, um negócio que não abalava ele, mas ele se abalou várias vezes, né? E aqui ele estava abalado e ele queria, né? Aqui fala que ele ansiava, que ele desejou muito estar junto com os amigos dele ali para comer, para se preparar para esse momento, né? Os amigos que estavam perto dele ali, era a galera mais perto dele. Talvez ele não tinha a família dele perto ali, mas os discípulos eles estavam ali todo dia. Pois é, né? A gente já trouxe esse exemplo aqui no programa algumas vezes, né? Tipo, porque a gente lê a Bíblia, né? E parece que todos os personagens ali é uma pedra de mármore, uma estátua perfeita, né? Sem sentimentos. E não era assim, cara. Inclusive, essas leituras que a gente tá usando aqui do nosso querido amigo Marco Ribeiro, e dá uma interpretação muito interessante, porque você vê que ele bota um peso na voz de Jesus nesse momento. Vocês não imaginam quanto que eu tava querendo comer essa ceia com vocês. Meio que esse ar, assim, dá pra até você imaginar realmente que no momento ele tava ali meio deprimido, meio desabafando, procurando alguém pra consolar ele naquele momento ali, pra ele aproveitar, que ele fala assim, antes de começar todo o meu sofrimento, né? Claro, antes de vir aí o Zé Chatice, você não sabe se era assim, bebeu, né? Claro que eu sei que não era assim, né? Tipo assim, eu tô falando que ajuda, né? A gente a reimaginar como que seria essa fala. Não foi um negócio quadradinho. Jesus estava o tempo todo assim, como eu queria, neste momento, estender aqui um agradecimento a vocês, meus amigos, que eu queria muito estar participando. Sabe, igual se fosse um político. Não era assim, sabe? Ele era gente como a gente. Ele fazia parte da missão, fazia parte da obra, ele passar pelos sentimentos humanos. Porque se Deus viesse e tomasse as dores do ser humano e morresse no nosso lugar, não ia valer nada. Porque Deus, ele não era corrompível. Ele não estava na mesma posição do ser humano, entendeu? É a mesma coisa de você ir lá e... Eu sei que é um exemplo absurdo, eu sei que provavelmente nenhuma legislação séria no mundo aí adota esse tipo de prática, mas por exemplo, né, só um exemplo aqui, um cara cometeu um crime, condenado lá à prisão perpétua, exemplo, não adianta nada você pegar e botar um cachorro pra cumprir lá, botar um cachorrinho pra cumprir a pena dele, tem que ter o ser humano ali que cometeu aquele crime, né? Aí o paralelo seria, por exemplo, o pai, né, dessa pessoa, ou quem sabe até o pai da vítima da pessoa, ali ir lá e falar, não, pode libertar porque eu vou cumprir no lugar dele, né? Igual eu falei, é um exemplo absurdo, não sei se deve ter por aí, né, algum país que tem alguma legislação um pouco mais diferenciada do que a gente conhece, mas, né, no geral não existe isso aí, mas o paralelo seria esse, né, alguém sem culpa, mas que entende o que está acontecendo, que passou por aquelas mesmas batalhas no dia a dia da vida,
e tá ali disposto, mesmo sem ter cometido nada, a cumprir aquela pena. E não poderia ser alguém também condenado a cumprir aquela pena, porque ele não pode cumprir a mesma pena, entendeu? Um cara já tá condenado à prisão perpétua, então ele cumpre duas, né? A minha e a dele. Não funcionaria assim. Tinha que ser alguém que entende o que tá acontecendo, que tem ali, que tá suscetível a cometer os mesmos erros, e conscientemente, né, cometer esses mesmos erros conscientemente, não que a pessoa tenha cometido, mas esteja suscetível a isso, e que não tenha cometido, porque ela não pode estar cumprindo a própria acusação. Então aqui, Deus não poderia vir, eu dei o exemplo do cachorrinho ali, né, mas o cachorrinho, ele, numa hierarquia assim, né, bem chucra aqui falando, ele estaria abaixo do ser humano, né, no caso Deus aqui, ele é acima, né, o suprassumo da criação aí, né? Um negócio extraordinário. Então seria o contrário, né? O exemplo contrário, né? Em questão de hierarquia. Mas é como se Deus, da mesma forma, outro exemplo, ele não tem como cumprir essa mesma condenação, porque ele não estava ali suscetível a esses mesmos erros. Porque ele não tem a natureza corrompível. Agora, Jesus humano, incorporado, feito carne, Deus feito carne, passou por todas as provações. Ele teve fome, ele teve sede, ele teve tentações, né? E mesmo assim ele passou por todas essas tribulações aí, sem cair no pecado. E aí ele estava pronto aqui para cumprir com a sentença de toda a humanidade. Então esse momento aqui que ele pega e fala assim, eu queria muito fazer essa ceia aqui com vocês, é o ser humano falando ali. É o Jesus humano externando essa vontade de não passar por esse momento sozinho. Cara, muitas vezes os nossos amigos são a família que a gente tem, né? Às vezes, num momento de dificuldade, um familiar teu, às vezes, não vai fazer tanta questão de te ajudar, mas o cara que é teu amigo, ele vai, né? E os amigos, eles são muito importantes, cara. Eu mesmo, o GPS aqui, pra mim o GPS é um irmão, entendeu? Sempre que precisa ali, alguma coisa, tem outros amigos também aí que são... Dá pra contar nos dedos os amigos que são assim, né? Mas são pessoas que realmente eles excedem ali o laço familiar, né? Não, a minha família é muito unida, tá? Eu tenho muitos amigos, grandes amigos dentro da minha família, né? Alguns desses amigos aí que eu falei que dá pra contar nos dedos, mas alguns deles estão dentro da minha família. E só que é algo que excede, né? Ele não depende do laço familiar. Então Jesus ali, ele tinha nos 12 a família dele naquele momento ali, para dar esse apoio para ele passar por essa situação. Tomando o cálice, ele o abençoou e disse: tomem e distribuam-no entre vocês. Não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, ele o abençoou, partiu e deu a eles, dizendo: isto é o meu corpo dado por vocês. Comam-no em memória de mim. Ele fez o mesmo com o cálice após a ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. E aqui a gente tem os famosos textos da Santa Ceia, né? E tomando pão, partiu, dizendo: esse é o meu corpo, pelo qual eu vos tenho dado, fazer isso em memória de mim. Tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo... Cara, aqui, né, a versão Almeida vai falar, né? Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então, na mensagem é a nova aliança, né? E aqui a gente tem... É tipo assim, a gente tá lendo o Novo Testamento e aí Jesus fala: esse é o Novo Testamento. É tipo a chamada do filme, né? Quando aparece tudo. Mostrando que ali se cumpria, né? Tudo aquilo que a gente viu no Velho Testamento se cumpre no sangue de Jesus, né? E, cara, sinceramente, eu já ouvi críticas a respeito da igreja adventista nesse sentido, que a Santa Ceia é o símbolo da nova aliança de Jesus, da salvação que a gente tem, e a gente faz, tipo, uma vez por trimestre, sabe? Não lembro se dá, pelo menos na igreja que a gente frequenta, né? Às vezes em outras igrejas a frequência é maior, mas esse ano eu não sei. Não sei se eu já participei de alguma. Eu sei que em outras igrejas é mais frequente, assim, esse momento, né?
A gente muitas vezes critica a questão do tradicionalismo, das tradições, mas essa tradição da Santa Ceia é algo que Jesus ele fala, né? Façam isso em memória de mim. É uma tradição que não tem muito como questionar. Pois é, né? São uma das poucas tradições que tá explicitamente ali, pelo menos implicitamente, né? Mas dá pra você tirar bem claramente do texto, sem dar muitos rodeios, que Jesus falou, faz. Né? Porque muitas das tradições que a gente traz até hoje aí estão meio implícitas no texto. Às vezes você tem que fazer um malabarismo ali, tem que interpretar, buscar no original. Agora aqui, né, tá quase claro ali, né? Pode ter uma ou outra troca de interpretação, mas você falar que Jesus mandou fazer tá muito fácil, né? Pelo que o texto traz aí. A única coisa que dá pra argumentar seria, sei lá, os caras. Jesus falou só pros discípulos ali naquele momento. Não é uma mensagem pra gente hoje. Eu acho que ser o único argumento, assim, contrário a realizar essa cerimônia, né? Claro que também não tem nada na cerimônia, né? O negócio é você entender o simbolismo. Você replicar aquilo entendendo o simbolismo de que o sangue e o corpo de Cristo vieram para ser dilacerados para salvar a gente. E também só é ali como se fosse uma poção mágica, né? Você comer um pedaço de pão, um pouquinho de vinho, de suco de uva, né? Vai depender da igreja aí, da interpretação que o pessoal leva, né? Adventista aqui a gente toma só um suquinho de uva, né? Mas tem outras igrejas aí que o pessoal vai no vinho mesmo, né? Um vinho separado, preparado e tal, não é também uma bebedeira, né? Vou fazer cachaça e tal. Não. Mas, tipo assim, a questão Mas, tipo assim, a questão não é uma poção mágica, né? Vamos deixar bem claro. Não tem nada de extraordinário no pão e no vinho. Não é isso. É esse simbolismo de você entender e compreender o que está acontecendo ali naquele momento. Senão, é só comida. E digo mais, né? Dependendo da cerimônia ali, da intensidade que foi aquilo ali, chega a ser blasfêmico você simplesmente consumir aquilo sem estar imerso na situação, no que está acontecendo ali na situação. Porque a gente vê os filhos de Eli, quando eles entraram com fogo estranho, Deus fulminou os meninos ali, né? Os filhos do Arão, né? Na verdade, o filho do Eli foi os meninos que entraram. Outros meninos, né? Que entraram lá, pegaram a arca, tratando aquilo como um amuleto, como se houvesse uma mágica em cima daquilo. Deus falou: não é isso aí. É o simbolismo, né? Isso aqui é um receptáculo. Eu mandei construir porque eu vou me manifestar através dela. Mas se eu quiser desligar e isso aí virar só um caixote de ouro, entendeu? Ó, tá aí, ó. Olha lá, ó. Vai perder a guerra ainda, ó. É a mesma coisa aqui. Não adianta você só ir lá e participar da cerimônia sem entender o significado dela. E sobre essa questão da nova aliança, né? A gente vê que até aqui... claro que outro ponto de várias interpretações. Anulou o Velho Testamento, anulou os 10 mandamentos, né? Não é essa a questão, mas a questão é tipo assim, até aqui... Eu acho que o GPS já comentou isso uma vez, que até aqui o ser humano estava sendo salvo no crédito, né? No crediário da Casa Bahia. Porque o ser humano estava confiando ali no sacrifício do cordeirinho, no rito do sacrifício, né? No simbolismo todo daquilo ali. E se Jesus viesse e falhasse na missão, não tinha adiantado de nada, né? Alguém tinha que vir e zerar a conta. Então é a partir daqui que começa a nova aliança, né? Esse momento em que a salvação agora já está feita. Você não tem mais o princípio de você ter que repetir essa cerimônia, passar os seus pecados ali para um cordeirinho, né? Todo esse simbolismo, para daí você ser santificado ali, né? Você simbolizar isso aí na esperança do sacrifício vindouro. Mas sim que aqui nesse momento, a partir de agora, Jesus cumpriu o sacrifício definitivo. Então, acabou. A nova aliança é essa. A partir de agora, vocês vão ser salvos através de mim, do meu sacrifício. Né? Jesus pontuando assim, né? Vocês sabiam que a mão daquele que vai me trair está aqui nesta mesa? É certo que o Filho do Homem irá trilhar um caminho já estabelecido. Nenhuma surpresa. Mas para aquele que o entregar será uma desgraça, pois ele é nada menos que o traidor do Filho do Homem. Imediatamente começaram a suspeitar um do outro e a perguntar um ao outro quem estaria prestes a fazer aquilo. Minutos depois, eles começaram a discutir sobre qual deles era o maior. Então, Jesus interferiu. Os reis gostam de mostrar seu poder, e os líderes gostam de se dar títulos pomposos. Com vocês não será assim. Que o maior de vocês se torne o menor. Quem quer ser líder,
deve se tornar servo. Quem vocês preferem ser? O que come o jantar ou o que o serve? Vocês preferem comer e ser servidos? Mas eu assumi entre vocês o lugar de quem serve. E vocês têm estado comigo em meus momentos difíceis. Agora, confiro a vocês a autoridade real que meu Pai conferiu a mim, para que eu possa comer e beber na minha mesa no reino, e ser fortalecido enquanto vocês assumem responsabilidades em meio ao povo de Deus. E até aqui parecia que tava tudo indo bem, né? Aí Jesus ele vai lá e dá aquela afirmação polêmica. Fala, ó, tem um traidor aqui no meio de nós. E aí a galera já fica questionando o que estava acontecendo. E começaram a discutir quem que era o maior ali. Imagina Jesus, né? Sabendo que ele ia passar, ouvindo aquela discussão furada, aquela coisa ali. E aí ele vai lá e dá um sermão depois. Fala, gente, o maior... Vocês querem saber quem que é o maior? É o que vai servir mais. É o que se humilhar mais, ele é o maior pra mim. Pois é, né? A gente vê que os discípulos ainda tinham muito que melhorar. Né? A gente vê uma diferença muito grande entre os discípulos que estavam aqui e os discípulos que ia curar só pela sombra lá no futuro, né? Então, realmente era um momento ali de apreciação mesmo, deles entenderem o que estava acontecendo, porque eles ainda não haviam entendido que o reino não era para eles, naquele momento, um reino terreno. Era o reino do céu, era a salvação eterna, a salvação da alma, a salvação do pecado. Então ele já estava até discutindo ali, quem sabe dividindo os ministérios, dividindo as regiões da Galileia, quem que ia ser o mais top, quem que ia cuidar da melhor região, quem que era mais inteligente. E Jesus, novamente, aquela lição de humildade, aquela lição de querer, né? Igual aquele episódio, eu acho que não vai ser citado aqui em Lucas, provavelmente não, né? Eu dei uma lida aqui no que vai acontecer daqui pra frente, parece que não vai citar aqui nesse evangelho. Que é o episódio em que Jesus se ajoelha e ele mesmo lava os pés dos discípulos. E até Pedro fala assim, ó, não quero, né? Cabe uma discussão inteira só sobre esse momento aí, né? Mas ali Jesus também mostrando, cara, ó, Deus, tô lavando o seu pé. Quem é você pra querer ser alguém dentro do reino, sem servir? Entendeu? Então Jesus falou assim, ó, vocês estão aqui pra servir. Não que você tem que virar um escravo, mas o intuito é que todo mundo esteja nesse propósito de fazer a vida do outro melhor. De estar ali pra ajudar, não apenas pra ser ajudado. Pelo menos isso que eu tiro desse momento aqui, né? E a gente tem que levar isso pro nosso coração. Ser ajudador. Simão, fique firme. Satanás fez o que pôde para separar você de mim, assim como se separa a palha do trigo. Mas orei por você em particular, para que você não desanime nem desista. Quando passar por alguma provação, pense em seus companheiros e fortaleça-os. Pedro disse: Senhor, estou pronto para qualquer coisa. Eu iria para a cadeia por ti. Eu morreria por ti. Jesus reagiu: Sinto muito, Pedro. Mas antes que o galo cante, você negará que me conhece 3 vezes. Cara, e aqui Jesus mostra uma preocupação particular com Pedro, né? Ele vai falar, Simão, Simão, Satanás pediu para você andar como trigo. Na versão aqui do nosso amigo aqui, né? Que vocês ouviram, tá falando, Satanás fez o que pôde para separar você de mim, assim como separa a palha do trigo, né? E aí Jesus fala que ele roga, né? Ele pede por Pedro para que ele não perca a fé ali, para que a fé dele não se abale. É interessante, né? Como Pedro tem esse papel, né? Ele é protagonista, né? No meio dos discípulos ali. Verdade, né? Às vezes a gente, como a gente já falou aqui, né, no programa, que a gente é mais ligado, assim, essa questão, não falando de maneira nenhuma que a gente é melhor ou pior, ou enfim, né? Mas questão, tipo assim, essa questão mais intelectual da parada, né? Não, eu gosto de estudar, vou lá procurar no grego, no hebraico, no original e tal. Então a gente é mais ligado nessa parte, assim. E a gente acaba tendo mais contato com Paulo nesse universo, assim, né? E realmente a maior parte do Novo Testamento é escrito por Paulo. Apesar de eu não estar participando aqui dos 4 evangelhos, mas os 4 evangelhos estão contando a história de um ministério. Apesar de ali ter episódios diferentes, escritos de formas diferentes em cada um,
Mas é o mesmo período descrito em 4 livros. O restante ali vai ter um foco bem bacana no Paulo, apesar de também focar no Pedro, no João e tal. Mas a gente pode acabar esquecendo esse protagonismo do Pedro ali, né? Porque apesar dele ser um homem simples, dá pra enxergar ele como sendo ali o arquétipo do patriarca judaico. Seria dos 12 ali o que mais teria voz numa sociedade patriarcal judaica. Ele era a âncora, né? E sem contar que realmente, assim, você via que ele tinha um ímpeto, uma dedicação a querer estar perto de Jesus, a realmente querer seguir Jesus diferenciada, né? Por isso que vem, sobre ti construirei essa igreja, né? A rocha, Pedro, né? Mudou de Simão para Pedro. Até tem na tradição católica, né? O primeiro papa, o primeiro líder supremo da igreja depois de Jesus. Então, realmente, esse protagonismo do Pedro ali de liderar o povo é muito forte. E outra coisa que pode fazer a gente, às vezes, esquecer um pouco disso é o fato de que a gente foca muito, né? A gente vê muito sobre a expansão do cristianismo fora ali da região judaica, né? Porque a nossa história, principalmente aqui no Ocidente, a gente estuda muito o que aconteceu na Europa, né? A Idade Medieval ali, os gregos e tudo mais. Então acaba que pra gente, né, o Pedro acaba ficando até meio apagado perto do que Paulo contribuiu pro cristianismo chegar na Europa. Mas realmente, o protagonista, que quase que o líder dos 12 ali, ele era o Pedro. E Jesus tinha essa preocupação, porque realmente, se ele afunda, ele levava boa parte dos 12 ali juntos, se não todos. E aí vem aquela afirmação que Pedro fala, não, eu tô disposto a ir contigo até a morte, até a prisão, o que for preciso. E aí Jesus vai, né? Pedro. Para, cara. Eu te conheço, Pedro. Ô, Pedro. Mas apesar de ser líder, ele ainda era um humano e ele ainda tinha muito que aprender, né? Ele ainda tinha muito que tá ali sobre questão de fé, né? Esse ímpeto. Pedro, ele era aquele arquétipo do cachorro que late, mas não morde, né? Ele falava demais. Jesus falou, ô, Pedro, segura aí. Calma, borbolito. Daí você tá indo, você tá querendo ser mais ainda. Você tem muito que aprender. Eu garanto, sabendo quem você é, eu garanto que você ainda vai me trair. Então, realmente, ele, apesar de ser o líder, Deus dá essa chamada de atenção nele, porque realmente ele tinha muito que aprender ainda. Ele tinha coisas a se libertar, né? Esse desapego à vida, esse negócio dele não ter entendido o propósito. Imagina que ele falou assim, eu vou até a morte com você, porque ele achou que não ia ter, entendeu? E Deus falou, Pedro, você ainda não entendeu o que vai acontecer, cara. Você vai me negar, porque tu não entendeu ainda o que vai acontecer. Eu não vou reinar. Eu não vou sair daqui e bater em romano lá fora. Então você tá falando isso aí, porque você tá achando isso, mas não vai ter isso. Então sossega, porque a hora que você vê o bicho pegando fogo mesmo, você vai me trair. Mas eu imagino que até deve ter sido alguma coisa que se perdeu com o tempo, né? E acabou não sendo relatada aqui nos evangelhos, mas tipo assim, muito provavelmente Jesus pode ser que tenha falado assim, mas calma, Pedro, depois a gente conversa. Quase que eu tranquilo. Aí depois a gente vai ter aquele episódio do pós-crucificação e tal, né? Aquela conversa sincera de Jesus e Pedro. E isso era... E aí sim, né, a gente já vai ver, não vou entrar muito nisso, que a gente já falou um tempo atrás aí, pode ser que a gente traga de novo, mas aí sim a gente vai ver o Pedro que compreendeu o que ia acontecer, e aí sim ele estava pronto pra aí sim de verdade seguir Jesus até a morte, porque ele sabia pra onde estava indo. Agora ele entendeu pra onde ele estava indo. Ele acrescentou, quando eu os enviei e disse para viajarem com pouca coisa, levando apenas o absolutamente necessário, vocês fizeram isso? Sem dúvida, responderam. Ele disse, agora é diferente. Preparem-se para enfrentar problemas. Providenciem tudo de que vão precisar. Tempos difíceis virão. Penhorem suas roupas e consigam uma espada. Aquilo que foi registrado nas Escrituras, ele foi contado com os criminosos, encontra seu significado final em mim. Tudo que foi escrito a meu respeito, agora vai se cumprir. Eles disseram, Senhor, aqui estão 2 espadas. Mas ele disse, basta, chega dessa conversa sobre espadas. Cara, essa parte eu achei muito interessante, mano. Se você quiser aprofundar mais, mas, cara, eu lendo assim,
eu entendo que Jesus está falando para os discípulos, alguma coisa faltou desde que vocês começaram a me seguir? E eles, não. Então, tipo assim, agora, quem tiver bolsa, pega ela, né? Quem não tiver espada, vende a capa e compra uma espada. Mas aí, tipo, Jesus fala isso no sentido deles se prepararem, né? No sentido figurativo, não que eles precisavam de comprar arma como os mercenários, como o exército, como guerreiros. Aí ele tá falando no sentido figurado. E aí no versículo 38 ele chega: Senhor, a gente tem 2 espadas aqui. Aí ele fala: basta. Tipo assim, tá ligado? Vocês não entendem, né? Vocês não conseguem entender uma metaforinha. Pois é, né? Parece que o TDAH bateu, né? Ele falou, não, que isso tem a ver com a história? Sabe? Então, Jesus dá essa chamada aí, porque o cara, além de não entender, tava atrapalhando o raciocínio. Ele falou, não, chega. Vamos sair, vamos espairecer. Meio que tipo assim, cara, esses caras não vão entender até o negócio começar. Na hora que tiver tudo pronto, acabou tudo, aí eu acho que eles vão entender, tá? Acho que Jesus já tava de ali, ó, não, eu preciso me concentrar, porque agora o negócio vai pegar, não tenho tempo pra isso, tô sem tempo. E realmente, cara, isso aí era meio que um chamado a esse preparo, mas meio que, tipo assim, realmente é igual os discípulos dele, eles acharam que era um preparo físico, né? Tipo assim, tenho 2 espadas aqui, ó, é o exército? É agora? Só sair ali fora, pegar o soldado que tá ali na rua, é agora? Tá? Mas não era, o preparo que Jesus tá falando é tipo assim, ó, eu tava aqui até agora e vocês teve esse boi aí que eu sou Deus, né? Tava aí. Mas isso aí vai acabar. E aí vocês vão ser vocês, indo pro mundo. Tudo bem, vocês têm a fé, vocês vão ter a minha proteção, mas vocês vão pro mundo. E o mundo é pecaminoso. E o propósito desse mundo, e o propósito da salvação não é esse mundo, é o céu. Então vocês se preparem, né? Quem tiver bolsa, penhora, tal, se ajeita aí e vão pro mundo, né? Com um básico pelo menos para vocês conseguirem cumprir a missão. É esse chamado mesmo assim a estar preparado para a missão, porque até ali tinha sido fácil, porque estavam com Jesus e os caras ainda não tinham entendido que ali não ia ser uma revolução. Então a hora que ele levanta essas espadas e fala, mas eu tenho 2 aqui, ó. Eu falo espada? É agora? Sabe? Ele estava tão fissurado nessa ideia da libertação romana que a hora que Jesus falou espada, já estava pronta assim. Até que a gente vai ver um episódio daqui pra frente aí, em alguns momentos, né? Que aí a gente vai entender um pouco melhor sobre essa situação do cara tá ali já no ódio. Ele espada é agora? E Sidão, sabe o que aconteceu depois disso? Não sei, o que foi? Confira a nossa parte 2. E é isso aí, pessoal. Chegamos aí ao final da parte 1 desse imenso capítulo. Semana que vem temos a parte 2 aí. Espero que vocês tenham gostado aí o início do fim aí, né? Começamos um momento mais pesado aí da história de Jesus. A gente já viu alguns episódios aqui, né? Algumas partes da história que já não são mais tão agradáveis, né? A gente começa a dar esse peso, assim, apesar de ter acontecido 2000 anos atrás, apesar de ser um negócio que é crucial para nossa salvação, sempre me dá um peso quando eu revisito esse momento, sabe? Então, começamos aí, né? Deu uma pesada no programa, mas vamos seguindo firme. E já manda para aquele seu amigo que tá começando agora a estudar a Bíblia, porque o outro ponto é esse jeito gostoso de você começar a estudar a Bíblia. Isso aí, e siga a gente nas nossas redes sociais, no @outro.podcast e no TikTok, @outro.podcast. E até semana que vem. Até!